Dois pontos são verdadeiramente extraordinários para que possamos encontrar o eixo da vida. Esse eixo, fatalmente, é uma força revolucionária. E para que sejamos efetivamente revolucionários e sermos sugadores do néctar da existência, nós temos que saber que estamos dormindo. E para alcançar o despertar da consciência. Se não soubermos que estamos dormindo, se nos iludirmos que estamos acordados, não teremos resultados eficazes. Viveremos na lei do auto-engano. Então, para saber que estamos dormindo, basta uma análise superficial da vida, um retrospecto da nossa existência. Como foi a nossa vida aqui, o que se passou conosco, o que aconteceu, nós veremos que tudo é um delírio. Então, essencialmente, nós temos que despertar a consciência. E isso foi colocado na oportunidade da aula passada. E agora teremos que, além do despertar, vamos tentar ser inteligentes. Na verdade, enquanto nós somos confusos, racionalmente falando, nós não seremos inteligentes. A inteligência e o despertar, 2 pontos. Despertar a consciência e sermos efetivamente inteligentes para podermos capturar a essência da vida. Então, o monitor vai projetar a ideia da mais ou menos premissa da aula passada, onde falamos sobre estar despertos, ou seja, simplesmente o ponto que nos adormece, a chave do sol. Na chave do sol, a gente tem que sair do estado de torpor hipnótico e fazer as clássicas perguntas. Sujeito, quem sou, objeto que vejo, lugar onde estou. Quando faço a primeira pergunta, eu verifico dentro de mim nos 5 centros, o intelectual, o motor, o emocional, o instintivo e o sexual. Os sentidos também terão um grande papel, que registra aquilo que se passa fora de nós. E os objetivos claros, aquilo que interrompe o nosso fluxo, a nossa inconsciência, que é o nosso ego, o nosso eu. Nós temos que capturá-lo para dissecá-lo pela meditação e pela alquimia sexual. E também verificar se nós estamos no físico ou no astral. Então, tudo isso é um conjunto de táticas, é um conjunto de chaves que nos dá as respostas essenciais da vida. Então, estar despertos e sermos, pelo menos, razoavelmente inteligentes. O primeiro ponto que leva-nos à reflexão é considerar a nossa questão intelectual. Intelectualidade é o que é preconizado pela sociedade. O sujeito é intelectual, ele se formou, ele é pós-mestrado, graduado, não sei o que mais, com cursos no exterior e universidades mais complexas possíveis. Será que isso é inteligência? Será que isso não é decoreba? É preciso fazer uma visão crítica desse aspecto. Então, agora, por exemplo, nessa situação drástica que a humanidade está passando, a ciência médica e outras ciências têm dificuldade de encontrar como resolver. A ciência política, da hora abre o comércio, hora fecha o comércio, hora tem muita gente que morreu, hora não tem muita gente que morreu, hora tal coisa tem que ser assim, assim, assado. São meras especulações. Não se vê um certo sabor de sabedoria, de inteligência, sim algo confuso, algo desordenado, algo indeciso, algo medroso. Então, entende-se a necessidade de sabermos como funciona essa questão interna do nosso raciocínio. Somos animais racionais, animais intelectuais. Isso nos difere das demais espécies. Uma planta, com certeza, não pensa. O mineral também não deve pensar. O animal tem instinto, não pensa. E nós, na cadeia alimentar, estamos no topo. Então, nós racionalizamos. Se isso nos dá essa condição, e nós temos que examinar como funciona isso. Como é que funciona exatamente nosso processo raciocinativo? Como se conduz? E como tentar trabalhar para que isso possa ser equacionado, para podermos pensar com fluidez, para podermos ter ideias
não digo geniais, mas boas ideias, para que a nossa vida torne-se com maior ventura, maior felicidade e, com certeza, com maior inteligência. Então, nosso pensar, o que é pensar? Alguns dirão, não sei. Alguns ficarão atônitos. Quando pergunta-se em qualquer classe de acadêmicos, de intelectuais, o que é pensar, eles darão discursos, com certeza, bastante prolixos, sem dizer exatamente o que é pensar. Nós mesmos, fazendo essa pergunta por nós, para nós mesmos, nós teremos dificuldade em dizer o que é pensar. E, na verdade, deveríamos saber como lidar com essa questão. Não entulhar de informações, não entulhar de decorebas, simplesmente entender como funciona o mecanismo da mente e como aprimorar esta situação. Então, esse é o ponto. Como pensamos? Simplesmente de maneira atabalhoada, desordenada, confusa. Nós vivemos um conflito racional. Nossa mente baila para os dois lados, direita, esquerda, certo, errado, bonito, feio. Não temos uma síntese, não temos uma capacidade sintética e objetiva de resolver as equações da vida. E vivemos um batalhar de raciocínios. O centro intelectual, que não é bem o cérebro é um aparelho magnífico que é nos dotado, talvez o mais nobre do corpo humano, mas ele apenas registra, ele apenas acumula, como agora a minha imagem está aparecendo, ou como vemos a televisão, como vemos um som qualquer do nosso computador, ou nossos celulares, ele capta, mas ele não produz pensamentos. Os pensamentos têm outra ordem, que estudaremos em outras aulas, que é o plano chamado plano mental. Estudamos o astral, causal, mas o plano mental. Ali provém as ideias, o mundo das ideias que Platão colocava. Então, é esse o ponto. Mas, na verdade, passamos uma análise serena e crítica do que pensamos. Pensamos bem? Pensamos fluidicamente? Nossas ideias racionais funcionam maravilhosamente bem? Ou é o contrário? Confuso, desordenado, desencontrado, cheio de dúvidas e perturbações? Com certeza, acima da hipótese. Não encontraremos nenhum ser humano, nem com a lanterna de Diógenes, encontrar um ser humano que tenha um pensamento coerente, a não ser um mestre, a não ser uma pessoa que dominou, um imperator, que dominou a mente, mas as demais pessoas, os mortais comuns, dão uma dificuldade enorme, porque não tem uma coesão, não tem uma ordem, não tem um ordenamento mental ou uma espécie de inspiração interna. Então, tudo isso nós temos que resolver. E analisar que nosso pensamento é confuso. Oscilamos, somos oscilantes. Né? Então, nós vemos uma dúvida contínua. Chamamos isso de o batalhar de raciocínios, ou as duas complicações da mente, que é a tese e a antítese. Não vou projetar agora, para você ter uma ideia desse processo interno. Então, o intelecto nosso, que não é o cérebro, é apenas um campo não físico, que é onde nossos pensamentos atuam. Então, nós temos algo que acreditamos em alguma coisa. Acreditamos em certo aspecto. Em outro aspecto, nós desacreditamos. Tese é aquilo que eu aceito. Alguém está me ouvindo agora, está aceitando, isso é tese. Alguém depois, já que não é bem assim, eu discordo, é antítese. São dois pontos que temos que analisar. E esses pontos vão atuar em nossa vida desde que aprendemos a pensar até os últimos dias da nossa existência, sempre nesse cipoal de dúvidas. Então, o batalhar de raciocínios. A palavra batalhar é muito bem expressa nesse ponto. Todo batalhar significa conflito, significa choques e entre-choques. Então, nós temos que quebrar esse ponto e buscar o meio da questão, que é nem a tese, nem a antítese, sim a síntese, o meio da questão. Encontrar o meio, essa é a proposta, essa é a situação. Então, iremos tentar conquistar esse panorama. E aí temos que verificar como conquistar a essência da vida. Tudo isso é possível, é viável, desde que despertemos, como foi colocado lá no começo da apresentação, e aí tentemos estudar nossos processos racionais e aquietá-los, serená-los, tornar-se
verdadeiramente coeso e até com uma certa inteligência interna. Essa é a condição que queremos apresentar nesta apresentação, nesta aula. Então, muito vamos apresentar mais uma coisa, mas estudar agora, iremos apreciar melhor esse cenário. Então, iremos buscar a síntese. A síntese é a resposta da vida. Então, nem tese, nem antítese, nem branco, nem preto. Então, buscar o meio da questão e atingir depois o mais alto grau de pensar, que é rigorosamente o não pensar. Dirão, ora, louco, doidivano, revolucionário, maluco, prenda esse cara, está falando uma coisa dessa em pleno século XXI. Insisto, o não pensar é a grande jogada. Em nossos casos, nosso dia a dia, com certeza tivemos processos intuitivos. Todo mundo tem intuição, ora pouco, ora muita, mas sabemos, numa análise franca, que quando temos alguma coisa intuitiva, a gente tem uma certeza que aquela coisa vai se desenrolar dessa maneira, com maior convicção. Isso não vem de um processo racional, de um batalhão de raciocínio. Surge assim, aparece, e aquilo vem um estalo. E nós sabemos que, seguindo por esse sistema que veio na nossa cabeça, é o correto. Quando obedecemos, ainda bem que uma voz diz, faça assim, faça assado. E aí acabamos fazendo, ficamos rejubilando. Mas aquilo não foi racional. Outra vez não obedecemos. Puxa, a voz disse, vai para cá, eu não fiz, puxa, me arrependo, porque não obedeceu a voz interna, é chamada pelos iniciados de voz do coração. Então, buscar esta voz interna é a nossa proposta. Autoobservação e serenidade mental é o que interessa a todos nós. Então, acontece isso. E para acontecer isso, inclusive, desenvolver certas chaves. Né? Não é possível assim porque eu quero, porque eu descobri isso. Nós temos que aplicar certas chaves. A vida funciona com chaves, com metáforas, com símbolos que podem ajudar a não entender apenas, mas sim compreender. Sabemos que podemos entender uma série de coisas. O alcoólatra, o drogado, ele entende que está errado. Mesmo nos mais dramáticos estados que ele esteja, ele percebe que está errado. Ele entende, mas ele não compreende. Se ele compreendesse, ele pararia imediatamente com a bebida alcoólica ou com a droga, qualquer coisa que dê um vício nele. Então, esse é o panorama que temos que analisar dentro de nós. Então, a compreensão. Compreender é a palavra de Bagdá, a palavra de Marrakech, é o extraído. E essa compreensão é produto do não batalhar, do serenar mental, é produto de um processo do intuir. Isso que é a nossa condição de desenvolver esse ponto. Ora, Tirei, eu conheço gente inteligente. Poderá dizer que conhece, sim. Não conhece a pessoa inteligente, conhece um intelectual. Não confundir inteligência com intelectualidade. Tem gente que é intelectual. Advogados, jornalistas, alguns políticos, escritores, mas eles apenas se expressam dentro de um processo limitado da razão subjetiva. Então, eles não têm essa sacada elevada. Então, são intelectuais, falam com boa desenvoltura, se apresentam bem, têm um vernáculo, uma riqueza de verbo, conseguem se explicar no ponto certo, na respiração certa, escrevem, mas você vai ler aquilo, vai numa conferência, fica alguma coisa devendo para nós. Um cara escreveu um certo livro, te lê, parece interessante, mas faltou alguma coisa, aquela sensação de que faltou alguma coisa. Ou assistimos a conferência, assistimos um vídeo, e aquilo ficou devendo algum processo. Então, não pode acontecer assim. Então, é necessário nós investigar o porquê disso. Então, temos que trabalhar com certas chaves. E a chave vai ser explicada com os métodos, como apresentado agora, que o monitor vai passar, para nós poder analisar com certeza, para obter bons resultados. Monitor, por favor, continuamos nossas imagens, nossas apresentações, para poder concluir esse processo de mistério. Temos aqui um método chamado a rigor, que vai nos dar soluções eficazes para esta solução. Então, koans. Koans são frases paradoxais que, quando a mente estiver confusa, nós jogamos na mente, ela não consegue resolver. Às vezes, quando uma expressão esdrúxula, às vezes, quando uma frase desconecta, e nós temos que jogar para a mente tentar resolver
essa situação. Então, um dos grandes mestres de Quan, incrivelmente, era um guerreiro, Napoleão Bonaparte, o pequeno. Napoleão era um sujeito muito curioso. Ele era um sujeito baixinho, fisicamente falando. E o ajudante de ordens era um cara gigantesco. E, muitas vezes, o Napoleão, querendo alcançar um livro da estante, dava aqueles pulinhos que um baixinho daria. E o gigante chegava e dizia assim, se vossa majestade me permite, eu vou alcançá-lo, porque eu sou mais alto. Aí ele respondia, olhando bem no olho do cara, assim, você pode ser mais alto, mas você não é mais alto, você é mais comprido. Então, e tinha essa chave. Ele também tinha umas percepções bastante interessantes. Era um homem guerreiro. Então, quando ele ia se vestir, como ele era um estadista, ele tinha que se vestir bem. Na época, os tecidos não amassáveis não eram muito comuns e tinha que trocar de roupa toda hora para cada conversa com o diplomata, cada situação política. E o ajudante vinha ajudá-lo a colocar as roupas. Daí ele parava com aquela cara dele imponente e dizia assim, vista-me devagar, porque eu tenho pressa. Eis um Quan. Napoleão descobriu isso no Egito. Ele invadiu o Egito Antigo. Ele era totalmente fissurado pelo Egito Antigo. Quem não é? As pirâmides, as esfinges, as escritas, a arte, a ciência deles. Só que na época, os hieroglifos não tinham sido ainda traduzidos. Então ele levou um sujeito para poder traduzir os hieroglifos. E aí conseguiu descobrir certas chaves, entre as quais o Quans, frases paradoxais, que jogadas na mente, quando estiverem batalhando, ela não consegue resolver, ela cansa e surge algo novo nesse ponto. Então, Napoleão tinha essas percepções. Embora ele era genial, como todos sabemos, se alguém foi militar, aí sabe que se estudar a estratégia dele, foi sempre brilhante. Né? E tinha um brilhantismo fora do comum. Claro que ele não era um mestre de sabedoria, apenas um guerreiro com uma certa sacada dos Quans. Então, tem esse exemplo a ser dado. Outro era o mestre Wu Wei, a China antiga, não essa China de agora, pseudo-comunista, capitalista, com não sei o quê, nem a China do Mao Tse-tung, nem só a China antiga das grandes dinastias de sabedorias que vinham de Confúcio, de Lao Tse. Lá surgiu Wu Wei. Wu Wei, um mestre em Quans. E ele, quando surgiu, ele foi exponencial, ele foi uma espécie de popstar. Então, ele teve que se organizar em formar monastérios, escolas, colégios, e os jovens, vivelmente interessados para serem inteligentes, procuravam avidamente a escola de Wu Wei para desenvolver suas inteligências. E aí, um desses colégios, que era ministrado pelos professores de Wu Wei, um rapaz se destacou. Ele estava destacando-se muito, e um ponto foi indo, ele estava chegando até nos passos de Wu Wei, até que no momento ele estancou. Estancando, ele então ficou numa situação embaraçosa e conversou com o Wu Wei para ver que solução haveria. Depois de um longo silêncio, depois de uma longa parada, o Wu Wei olhou para ele e disse assim, olhe para o sol e veja a ursa maior. Olhe para o sol e veja a ursa maior. Claro que não dá para entender isso, porque não é para entender, é para compreender. Então, a sacada é essa, entender é superficial, compreender é outra coisa. Então, ele descobriu que era um Quan, levou para seu colégio e lá continuou a sua vida, a sua rotina. Claro que um lugar desse tem rotina. Tem hora para almoçar, para jantar, para tomar café, hora para deitar, hora para levantar, hora para meditar. E tinha como era, ele tinha que obedecer esses princípios. E ele, então, continuava obedecendo, mas quando ia para a meditação, não conseguia resolver. Estava um pouco confuso. Então, um dia ele ficou pensando, como é que faz, como é que não faz? E naquela ocasião, ele percebeu que o monge cozinheiro batia sineta na hora de tomar café, batia sineta na hora de almoçar e batia sineta na hora de jantar. E ele, então, obedecia até então. Mas aí ele pegou, resolveu que muitas coisas que ele fazia, aquela rotina, era um pouco atrapalhava o seu processo compreensivo. Então ele decidiu uma coisa drástica. Ele resolveu se fechar na sala de meditação, pediu permissão dos superiores, que concederam. Ele ficou uma semana totalmente fechado na sala de meditação, jogando esse Quan. E simplesmente iluminou-se. A chave é simples. Ele descobriu que a hora que batia a sineta do café, ele ficava almoçado e ia tomar café.
Na hora do almoço, ficar o almoçar e almoçar. Na janta, idem. Então ele descobriu que aquilo é um método mecânico e induzido que nem os animais fazem. É uma coisa bem tipo assim, instintos mecânicos. Então, na verdade, ele parou. Não que não deu, deve-se almoçar, jantar, tomar café, não há crise, mas a maneira que era feito isso, pelo entendimento dele, é errada. Então, ele conseguiu esta iluminação, fugindo da mecânica de várias coisas. Não é só alimentar. É um carro, um exemplo claro. Nós, quando vamos almoçar, porque estamos com fome ou que é hora de almoçar? Vamos jantar. Deu fome, é hora de jantar. Café. Até as empresas, agora estão um pouco melhor, mas tem que ser aquela hora. Muitas vezes nós não estamos dispostos a comer porque estamos com medo, porque convidaram nós. O nosso centro científico que estudaremos em outros módulos, ele governa com sabedoria isso. Então, a hora, o que comer, inclusive, como comer, tudo isso virá de maneira interna. Então, esse rapaz teve essa sacada, espero que tenha passado essa ideia. Em princípio, ela pode ser um pouco obscura, mas uma certa reflexão dá para entender, não só entender, dá para compreender esse cenário, essa situação. Então, método que vamos apresentar. O outro que o monitor vai apresentar daqui a pouco é exatamente outros processos, que é o método da lei do vácuo, não é, monitor? Então, iremos apresentar a lei do vácuo, né? Ou o método dialético, pode ser esse. Né? O método dialético, nós vamos tentar meditar e uma imagem vem na nossa tela mental, uma fala, uma memória. Sempre a nossa mente traz uma memória, uma imagem, uma palavra, uma recordação qualquer. E aquela coisa não deixa nós nos concentrar, meditar. Então, em vez de nós resistir contra aquilo, nós brigar contra aquilo, nós querer afastar de maneira forçosa, nós não resistimos, deixa que venha. E aí, usamos a imaginação criadora e colocamos na tela mental algo contrário àquilo. Totalmente ao contrário. Radicalmente ao contrário. E aí buscamos o meio. O meio que encontraremos, como vimos, a síntese. É o meio da questão. Então, aí encontraremos a essência. Digamos que surgiu nossa tela mental, na hora de meditar, uma mulher, não é já muito, vem uma mulher negra. A mulher negra surgiu na nossa tela. Não, nada de racismo aqui, nem nada. Veio uma mulher negra, veio, que conhecemos uma amiga nossa negra, muito queridona e tal, e ela veio na tela mental. Ela não é a imagem dela que veio na nossa tela mental. Aquela imagem perturba. Então, eu penso ao contrário. Eu crio na imaginação criadora ao contrário, que é uma criança masculina recém-nascida. Ela tem os dois polos. Uma negra adulta, uma senhora negra adulta, meio velha, e uma criança. E aí busco o meio. Vai encontrar o quê? Possivelmente um mulato, uma pessoa mulata. Terceiro ponto, que idade? Digamos que a negra tinha 80 anos e a criança 0, um pouco mais, vão chegar a 40 anos, está no meio. E vão encontrar um outro ponto interessante, que nós estamos vendo de nós um ser humano, não interessa se é branco, se é negro, se é velho, se é jovem, é um ser humano. A essência daquela imagem é um ser humano. E o que interessa, mais além da essência, da compreensão, é saber que ele é um ser. Não temos que preocupar com conceitos, preconceitos, nós temos que focar o ser. Eu tenho que ver a pessoa com seres. Ele modifica a nossa compreensão e o relacionamento. Simplesmente ver a pessoa como um ser é bem diferente do que vemos com nossos preconceitos, julgamentos e críticas. Então, tem essa situação que é o método dialético. Iremos agora, então, voltar ao processo do vácuo. O vácuo é quando nós vamos buscar algumas coisas, né? Então, pode apresentar o vácuo, por favor, monitor? É seguida? Não, monitor, então tá bom, tudo bem, aceitei, uma boa aqui. Então, o que queremos quando vamos às compras? Os 3 Bs, bom, bonito e barato. Então, hoje em dia, consulta essa internet. Agora, nesse momento de crise, de doença, de vírus, etc., o comércio abre, fecha. Então, nós precisamos comprar uma coisa em um certo horário, com máscara, não sei o que lá, etc. e tal. E daí entrar no lugar e buscar o produto que nós precisamos. E aí vamos numa loja, olhamos, não sei o quê. Na segunda loja, não sei o quê. Na terceira loja. Então, em vez de nós esclarecer, ficamos cada vez mais em dúvida. Até que vamos num lugar e o sujeito fala assim, olha, você passou por aqui já? Por favor, entre, vamos atender, toma um cafezinho, eles são amáveis, né? Toma um cafezinho, sente, por favor, fique confortável. A nossa loja oferece os melhores produtos e a concorrência não pode conosco.
E aquela conversa boa, e mesmo que o produto é razoavelmente bom, vamos comprar, compramos, embrulhamos e tal, e vamos, passamos pela lógica que nós passamos anteriormente, e o que vemos ali? Vemos exatamente um produto melhor, mais barato e mais bonito. Surge o quarto B, monitor. O B de burro. Porque a pessoa confusa fica emburrece. Né? A pessoa, cheia de dúvida, ela emburrece, ela não tem... o campo energético dele não permite que ele flua para a questão objetiva nesse cenário. Então, esse é o panorama, essa é a situação da lei do vácuo. Existia um processo interessante também, do não pensar, de um sujeito que, na época da Grécia Antiga, em Siracusa, ele estava correndo pelas ruas de Siracusa completamente nu. Isso chocava os transeuntes, porque hoje em dia a moral era bem diferente, né? Hoje em dia talvez não chocasse tanto, mas na época foi muito chocante. Então, o que fazer? Nada. Ele corria nu, ele era um sujeito intocável, porque ele era um sábio. Isso que surpreendia mais uma pessoa, um sábio, um crânio, uma pessoa inteligente, estar ali correndo nu pelas ruas, gritando qualquer coisa que ninguém entendia. Então, isso chocou os demais. Aquele homem, ele era um sábio, uma pessoa inteligente. Mas o que é inteligência? O que é ser inteligente? Obviamente, todo mundo gostaria de ser inteligente. Obviamente, ninguém quer ter a pecha de burro. Ou, pelo menos, nos julgamos razoavelmente inteligentes. E ali, nosso herói, o homem correndo nu pelas ruas, ele era um homem velho já. Então isso também chocava mais. Um homem de idade, já com certa experiência, fazendo uma coisa daquela, mas ele estava fazendo isso. E daí, o que aconteceu? Aquele homem era o Arquimedes. O Arquimedes era um cientista a serviço do rei. E o rei era muito obcecado pelas coroas. Não tinha essa coisa, as coroas tinham que ser muito perfeitas. Ele tinha uma coleção de coroas para se apresentar em diversas ocasiões. Então, ele acabou achando que os joalheiros, os ourives, estavam roubando o ouro que ele punha, dava um pouco de coroa e não punham todo o ouro que ele dava para os ourives. E chamou o nosso sábio para poder descobrir onde que havia esse erro, não havia esse erro, como calcular esse processo. E o Arquimedes ficou ali procurando, ficou o dia inteiro procurando e acabou não descobrindo, cansou. E resolveu descansar. Encheu uma banheira de água tépida, com sais minerais, tirou a roupa, deitou e relaxou. E deu uma certa sonolência interessante. E aquele momento ele deu um salto e gritou o quê? Eu estou ouvindo todo mundo dizendo aí na fora do rio, eureka! E descobriu a questão porque ele viu que ele era um corpo sobre o outro corpo que é a água, que estava sobre o outro corpo que era a banheira. Isso dá um enunciado muito interessante que não vou entrar em detalhes, seria muito longo. Mas já para ter uma ideia, uma pálida ideia dessa cara. E claro, saiu correndo, esqueceu da roupa, esqueceu tudo. Então, é esta situação que é promissora para o nosso estudo, para o nosso aspecto. Então, buscar esta equação, solucionar as questões intelectuais, não batalhar de raciocínio, buscar a síntese e buscar a essência. Então, é essa a visão que estamos apresentando. Meditar é a chave. Além da autoobservação, nós descobrimos que temos que meditar. O produto da autoobservação não pode ficar parado durante a autoobservação. Ele é interessante, porque naquele momento a gente sente-se inspirado. Quando está se observando, a gente está com o ser, com a consciência. Então, só ficar ali não adianta. Você tem que levar aquele produto para a meditação. Então, vai conseguir essa situação, vai conseguir meditar. Mas para meditar, ele não pode ficar com batalhar de raciocínios. Ele não pode ficar obcecado por resultados. Ele não pode ficar atabalhoado porque a solução não vem de imediato, impaciente. Então, ele tem já aqui certo sistema que estão apresentando. A autoobservação capturou eu. Na meditação, ele vai diluir. Se houver um batalhar, ele usa o processo dialético. Se houver uma obsessão, ele usa o processo do vácuo. Se houver outra complicação, ele pode usar koans. E aí aquietar. Tem mantras também maravilhosos que ajudam a serenar, a aquietar a mente. O processo que nós vivemos hoje em dia é cartesiano. Descartes
filósofo e matemático francês, criou um método, o método cartesiano, que consiste em processar a vida pela dúvida. Ele estimula a dúvida. E a dúvida, segundo ele, depois de encontrar a solução, duvidar mais ainda. E aí começa a haver um processo de confusão, porque, dito por ele, que ele disse, em outras palavras, penso, logo existo, cogito ergo sum. Então, isso dito por um homem da envergadura e fama dele, já desencarnado há muitos anos, né, de uma outra era. Mas dito por ele é uma coisa que deixa ele, não, o René falou, o Sábio falou, na verdade é uma abóbora. Porque nós mesmos, nossas modestas limitações, pensamos e não existimos. O pensar até atrapalha. O nosso pensar confuso e desordenado, até baratina, até obscurece a capacidade de inteligência. Então, tem que entender que tem que buscar outra solução. O processo racional está esgotado. Hoje em dia, nós vemos o governo louco arrumar um ministro da Educação. Será que esse ministro vai entrar nesse terreno e fazer as pessoas serem mais intuitivas, mais sábias, mais tranquilas? Claro que não. Ele vai entrar pelo próprio método terrível da dialética das dúvidas. Então, todo o sistema educacional, científico e político é puramente intelecto, é puramente batalhar de raciocínio, alimentar dúvida. Então, essa é um ponto que temos que ver por outro ponto. Outra situação que pode nos tirar desse cenário. Então, buscar soluções para isso é a proposta. Né? Não ficar no batalhar. Nós mesmos frequentamos bancos escolares. Em vez de nós aprender alguma coisa, a maioria das coisas são gravadas, são memorizadas. A própria aritmética, ela é gravação, gravou, tanto repetir aquilo, tanto responde, não compreende que 1 mais 1 são 2. Sabe, o vagamente está registrado, aí responde mecanicamente. Sabe as regras X da química, da linguística, mas não tem uma noção avançada, uma percepção correta do fato. Então, decora. Quem decora bem consegue passar. E aí, na verdade, vira um intelectual qualquer e não tem soluções brilhantes agora, nesse ponto de vista da doença que está agraçando o mundo. Não tem soluções. As soluções é aprender, fazer os caras ficar confinados, não ter sociabilidade com ninguém. A solução é tomar tal ou qual remédio, a solução é esperar a vacina, fecha o comércio, abre o comércio. Vejam o baratinho, o intelecto. E são intelectuais que governam a cidade, o país, o planeta. Eles são confusos, porque eles não têm a mínima sacada, a mínima percepção. E se eles apresentarem isso aí, eles vão dar risada, porque todo o sistema é calçado na situação do batalhar de raciocínio. Então, o processo que é exatamente o cartesianismo. Nós buscamos outra coisa. Então, a dúvida é o processo. O outro pensador, um príncipe, dizia que devemos eliminar as dúvidas como se eliminam as ervas daninhas dos campos. Esse pensador era um príncipe de uma família muito poderosa e muito rica. O pai, o rei, era muito possessivo com a família, com seus filhos, e a maioria deles tinha pouco acesso com a ralé, com a plebe, não saía muito. Só que esse rapaz, ele tinha muitas indagações que nós devemos ter, né? Nós devemos ter essa pergunta, quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Ele tinha esse questionamento contínuo e ninguém respondia para ele. Um dia ele escapou do palácio, junto com um ajudante de ordens, e viu um cara passando mal. Aí ele perguntou para o ajudante de ordens, o que é isso? O ajudante falou, isso é doença. Aí ele perguntou, o que é doença? O ajudante não respondeu, mas ele não gostou da resposta. Ele foi no palácio, lá tinha cientistas, tinha religiosos, tinha pessoas que poderiam responder. E as respostas vieram aos borbotões, mas nenhuma deles satisfez o nosso príncipe. Então, ele resolveu investigar mais. Uma noite ele escapou também e encontrou um cadáver. As pessoas em volta de um cadáver, num guardamento. Ele perguntou, o que é isso? Aí disseram, isso aí é a morte. O que é a morte? Eles disseram para ele, ele não gostou da resposta. Daí ele foi no palácio, talvez, falou com os religiosos, os filósofos, com quem pudesse entender, e as respostas não satisfizeram. Ele resolveu pesquisar isso no mundo, queria saber da verdade. Ele queria da verdade, não é essa conversa, esse lero-lero, ele queria a verdade em si. Então, vasculhou o mundo inteiro, estudou que a escola metafísica, yogística, filosófica, religiosa, foi indo. E no momento X, ele estava já há anos peregrinando pelo mundo, e estava numa floresta, com outros buscadores como ele,
Ele ouviu um som musical no meio do mato, assim. Ele chamou atenção, né, aquela melodia estranha no meio do mato. Daí ele ouviu assim, dois vultos, ele abriu umas árvores e espreitou um professor de música ensinando um aluno a tocar um instrumento de cordas. E o professor explicava para o aluno assim, se você deixar a corda muito frouxa, não produz música. Se deixar a corda muito forte, muito tesa, não produz música, procura o meio. E o nosso príncipe teve um estalo, o caminho do meio. Descobriu as 4 nobres verdades e descobriu que o ser humano, enquanto racionalista, para ele viver, nascer é dor, viver a dor e morrer é dor. Então, ele descobre o caminho do meio. O meio é contrário ao batalhar de raciocínio. É claro que o budismo sofreu influências religiosas, culturais, e perdeu aquela essência que a loja branca determinou para ele. Assim como o cristianismo, o judaísmo, o maometanismo, têm essências. Então, essa essência é buscar o processo de não pensar e buscar não entender as coisas, compreender. Compreender, insistimos, é para lá de Bagdá, para lá de Marrakech, é cair da ficha. Essa é a proposta que queremos apresentar. Então, para isso, apresentamos os koans, apresentamos o método dialético, apresentamos a lei do vácuo, e além de meditações, onde serenamos todo esse processo, e sem obsessão, com calma, com serenidade, com a concentração suave. Então, as respostas virão tranquilamente, e nós sentiremos essa verdade interna. Quem sente e vive a verdade terá um despertar fantástico e extraordinário. Gente, foi um enorme prazer tentar trocar ideias, passar essas ideias dos princípios iniciáticos. Espero que tenham entendido, ou melhor, compreendido. Essa compreensão surgirá. Teremos práticas durante a semana, teremos na próxima semana a aula da Márcia, que é excelente, que é a inteligência emocional. Muito oportuno nesse momento que a turma vive no pânico, que a turma vive num conflito, com medo de sair nas ruas, de respirar. Nossa, posso respirar? Eu vou fechar uma casa, etc. Então, vai ter a oportunidade de verificar que isso não é inteligente emocionalmente falando, é puro. Então, proposta, a Márcia apresentará para nós na próxima semana esse processo. Gente, é por aí. Espero que eu tenha captado alguma coisa interessante e possam refletir profundamente sobre esse cenário. Muito obrigado pela atenção. Até a outra oportunidade.